Harion, como vão vocês? Tudo direitinho? E aí, vamos para mais um podcast? Podcast aí quase primavera, minha gente. Quase primavera. E o final do inverno, né? O que eu consegui trazer desse inverno todo aí que eu vivi foram as minhas dependências afetivas. Eu falei sobre a ruminação nos últimos 2 podcasts, eu vou dizer, e foi uma descoberta, né? Eu consegui falar sobre toda essa ruminação que acontece, que é natural. Hoje eu vou falar também da ansiedade natural, como ela vem para nós, né? Como ela faz parte da nossa natureza. E eu vou tratar dessa questão, né, de maneira leve, sem peso, viu, gente? Sobre a dependência afetiva e as ferramentas que eu tenho usado e tenho em mãos para compartilhar com vocês. Porque é muito fácil chegar e falar, né? Mas aqui a gente vive. Falar é fácil e trazer um pouquinho da solução que eu tenho, né? Da minha ferramenta, da manifestação da minha ferramenta para que alcance vocês e quem sabe eu tenho uma resposta, um comentário aí que possa fazer com que minha busca também seja mais profunda. Eu só consigo ir até onde eu vou, né? Até os meus picos, até os topos das minhas montanhas. Normalmente o que eu vejo por lá são montanhas mais altas. Nem todas eu quero alcançar, mas é que os desafios eles podem ser contornados ou escalados, né? A depender do que você tem diante de você, tudo pode ser apenas uma rocha ou, quem sabe, um vale que você precise atravessar para alcançar aquilo que você tanto busca, seja através de um propósito ou porque você quer caminhar naquela direção para se desafiar e elevar o nível do seu propósito, né? Eu tenho muito isso. Parar de falar a gente, né? Toda hora, né? Que nem todo mundo tá nisso também. Só que eu tenho isso e eu vou compartilhar com vocês nesse podcast que tá sensacional. Então, aperta o cinto, que hoje o caminho vai ser turbulento. Para mim, pelo menos, foi. E vou tentar deixar ele mais batido aqui para poder a gente não se perder. Então, muita gente se perde e acaba criando dependência e não afeto. Essa é a dependência afetiva. Talvez seja uma das situações, né, que seja hoje um fenômeno geral. Todo mundo tem em algum grau, em algum nível. É natural, tá, gente? Não surge de uma vacina ou coisa parecida. São processos, né, como a ruminação, e que você precisa ter controle sobre eles. Aqui, a gente não quer expulsar isso da nossa vida, que no podcast a gente quer entender, trazer isso, tirar isso da sua sombra para colocar mais consciência. Então, eu estou falando um pouco da minha sombra e como eu fiz para identificar, para olhar melhor para isso, com mais carinho, tá? Porque o afeto
ele é sobre se afetar, me afetar e afetar tudo à minha volta. Você se afeta e afeta tudo à sua volta. Mas o afeto é sobre afetar o seu interesse. Você buscar se interessar por um ser, por um objeto, e entender e compreender e, quem sabe, evoluir para uma compaixão sobre aquele objeto, aquela situação, aquela pessoa, tá? É se afetar. As pessoas querem possuir algo como se fosse um objeto, e é aí que o afeto se perde. E o que eu peço a você é que você preste atenção nesse amor próprio, o amor próprio que Mateus fala nas escrituras bíblicas, aquele que transborda e atinge todos à sua volta, né? Mas no sentido de pedir para você que não deixe de cantar a sua própria canção. Compartilhe a sua busca, mas não dependa dela para agradar o outro à sua volta. Se o que você busca está enraizado no amor próprio, ele te conecta com Deus e com toda a divindade ao seu redor, e não com a dependência do outro. Viver a vida do outro é para o outro. E também é desconectar da sua essência. Então, você está correndo atrás de dinheiro, e depois de correr atrás de dinheiro, você se pega correndo atrás de prazeres, álcool, sexo e isso e aquilo, né? Por quê? Você sabe que nesse momento você considera isso o ponto mais alto ou o ponto culminante da sua vida. Você não conhece nada além disso. Se você começa a saborear algo além disso, você naturalmente vai atrás. De maneira impressionante. Você não precisa de ninguém para te dizer isso. A criança não abandona as brincadeiras com bonecos e bonecas. Ela ganha a bicicleta. Um dos motivos que você vai atrás disso é porque nesse momento você busca liberação desse estado automático que você está vivendo. Aquilo cansa, aquilo deixa você exausto. Você treina e está mais cansado, trabalha e está mais cansado. Mas não é o trabalho em si e o treino em si que cansam. É a sua mente que não consegue se acalmar como se acalmava quando realizava essas atividades. E isso mostra um pouco de inquietude para a sua consciência. E ao chegar nesse novo cume da sua vida, você enxerga que lá tem uma montanha mais alta. E essa é a fortuna. Esse anseio por alcançar um pico mais alto. De maneira que a ansiedade não é de todo ruim. Ela é natural, mas pode lhe causar mal se você tratar ela como uma prioridade e não como um sintoma de melhora em sua vida. Porque a ansiedade é também um sinal de progresso. O que você sente quando você tem ansiedade por uma melhoria deve ser buscado. Afinal, é a própria semente de quem você é. Ela é natural e intrínseca na natureza humana. E para isso, o yoga descreve nos Yoga Sutras de Patanjali Samyama, uma prática avançada de yoga que combina 3 etapas interdependentes para alcançar um estado de absorção e conhecimento profundo. Dharana, também conhecido como concentração, foco, dhyana, meditação, e samadhi, iluminação ou hiperconsciência. Ao praticar esses 3 estrados de consciência de forma sequencial e aprofundada, o praticante
o ser humano pode obter um domínio sobre a mente e um conhecimento mais profundo do objeto de meditação, eventualmente atingindo estados superiores de consciência. Samyama, segundo o Yoga Sutra de Patanjali, significa o completo controle, a fusão especializada da mente. O Samyama está logo ali depois do Yoga Sutra trazer a meditação, porque ele é o fluxo que sua mente deve seguir quando alcança o equilíbrio, né, ou proximidade ao equilíbrio da sua meditação, da sua oração, do seu momento de silêncio. E é a junção desses três processos, dharana, dhyanam e samadhi, devotados a uma única direção ou para a apreciação de um objeto, que como resultado trazem uma revelação, uma manifestação. E pela conquista desse processo de samyama, se adquire clareza e uma sabedoria diferenciada, pois não é limitado às camadas objetivas e subjetivas dos objetos e consegue abranger todos os seus aspectos. A aplicação do yoga e desenvolvimento no caminho do yoga ocorre de maneira gradual e pessoal. O processo de samyama e todos os procedimentos do yoga ocorrem em etapas e de acordo com o estado ou condição do indivíduo. Tá? Então é muito importante que você também não vá lá para a sua prática querendo buscar isso. E eu vou falar um pouco melhor, tá? É só para você não simplesmente desligar aqui e falar, vou atrás disso aqui, tá? Tem mais, tem um pouquinho mais. Entre esses elementos e essa terminologia e essas ferramentas descritas, né, pelo yoga, os últimos três dentro desse processo são o dharana, dhyana e samadhi. Eles são internos comparados aos outros, que são yama, niyama, asana, pranayama e pratyahara. Mas até mesmo esses membros são externos quando comparados ao último nível de samadhi, que é também ilustrado no texto como o samadhi sem semente. Ele está além de você, da sua essência. Bom, simples não quer dizer que é fácil, né, Bernardo? Eu já disse isso aqui muitas vezes e é por isso que eu queria que você não parasse naquele ponto. O movimento de distração da mente para o estado de foco é possível devido à substituição dos antigos samskaras. Samskaras, gente, são potências das tendências. No Vedanta, você pode chamar isso de Shraddha. Eu já falei sobre Shraddha aqui, tá? No nosso podcast. E no meu perfil lá no Instagram tem um post falando sobre isso. Quem procurar vai encontrar, tá? Mas vamos voltar aqui para a nossa caminhada. Então, esses antigos samskaras, né, essas tendências, as potências das suas tendências, que levavam a mente à distração, não é que eles desaparecem, é que surgem novos samskaras, que são favoráveis a esse novo momento de presença e de atenção que você está vivendo. Esse estado novo de serenidade é fruto de uma imperturbável prática realizada anteriormente, não tão ao passado, mas num passado mais recente, quando você toma uma decisão de olhar para outra direção, de descer a montanha que você alcançou e começar a escalar a nova montanha.
algo mais ou menos assim. Se não fizer sentido, manda a pergunta que a gente responde no direct lá no Instagram ou aqui mesmo no Spotify. Quando o impulso de atração da mente por todas as coisas se dissolve e seu foco converge em um único movimento, uniforme e contínuo, ocorre uma transformação no estado da mente que permite total absorção. A transformação seguinte acontece quando o movimento de absorção da mente se harmoniza e, em paz, se mantém em equilíbrio estável. E todo esse movimento interno de transformação acontece porque existe a presença de um passado que já aconteceu, um presente se manifestando ou que surge, e por um futuro indeterminado que ainda irá surgir. As mudanças estão interconectadas e ocorrem através de movimentos suscitados em uma lógica gradual que respeita o potencial natural de cada um. Mas como toda ação, esse movimento de transformação gera reações e reatividades, desafios internos, questionamentos. É isso que eu quero dizer. Uma mente mais consciente e com mais experiências consegue avaliar um número de consequências, ou seja, daquilo que vai acontecer no futuro. Mas se lembre que o futuro a Deus pertence. O que eu quero dizer é que ele é incerto. Samyama é uma forma de expor você a uma variedade de experiências para que se torne claro para você o que é verdadeiramente o mais alto nível para o seu ser de agora, para você alcançar aquilo que você quer no futuro. Mas também é sobre aquela pessoa que você era e que identificou conscientemente falhas através de feedbacks úteis, claro, mas uma autopercepção e uma autoconsciência que levam você a buscar de maneira kármica, né, por ação e não por reação, tá? Lembrar isso, que faz com que você busque subir o nível, tá? Lembrando que ao experienciar, a busca nem é algo consciente, pois a sua energia interior também pode começar a buscar por isso, e é ela quem busca isso. Será que fez sentido? O seu campo muda. Você estava ali celebrando uma conquista, se desmanchando com tudo aquilo, se deleitando com aquilo que você viveu e aquilo se desmanchando na sua frente, porque dura 8 segundos ou 8 minutos, não sei, mas não dura muito, porque é uma busca externa, só que aquilo está acontecendo dentro da gente, dentro de você. Mas o lugar que eu quero trazer você nesse momento é que o Samyama começa com pequenas ações e buscas, tá? Que não precisam ser conscientes, mas que você intui e manifesta, porque o seu campo começa a atrair. Eu não gosto de falar essas coisas porque aí a pessoa acha que basta você mudar. Não, é um conjunto de coisas em uma sequência, como eu falei antes, e que você não precisa estar repetindo para si mesmo, que você precisa buscar aquilo que você precisa. Você não precisa transformar mais isso num mantra. É quando você busca aquilo, faz o que é necessário, porque você já buscou a informação em outra pessoa que vibra naquela energia que você almeja, que fez um caminho até a praia e que você seguiu aquele caminho, né? Um guru ou
um professor que está te passando conhecimento, um swami, e que você, como a gente costuma dizer, vou tentar resumir aqui, mas não é tão simples, tá? É você se envolver com pessoas que já alcançaram aquilo que você tanto busca e que vão te passar experiências que podem ou não servir a você, mas que tem a ver com a sua busca, tá? Então, o ambiente, né, é importante. Então, você passa a não precisar repetir isso para você todos os dias, colar uma imagem no seu espelho, no teto da sua cama. Porque na medida que você vai buscando aquilo, é como se fizesse parte de você. E você não precisa nem mais buscar aquilo diretamente, porque aquilo começa a fazer parte de você. E debaixo de tudo que você busca, de cada busca que você precisa realizar na sua vida, ou para a sua vida, há uma sensação que você precisa ou quer experienciar. Seja o emprego perfeito, a foto perfeita, o relacionamento perfeito, o corpo ideal, o número alto na sua conta bancária. Não é o objeto ou o substantivo da sua busca que você verdadeiramente procura, e sim a sensação que ao alcançar isso, você vai sentir o que você tanto almeja. Talvez ao alcançar você se sinta realizado quando você chega lá. E você vai se sentir amado ou aceito por isso. E talvez você relacione a conta alta no banco com liberdade ou paz de espírito. E que um relacionamento perfeito proveja a você segurança emocional ou conexão. Por mais que essas sensações sejam resultado dessas situações, essas necessidades, quando não atendidas, não estão necessariamente atreladas às sensações das conquistas externas, às quais você as designou. Então vá em busca do trabalho que traga a você tudo o que você busca para a sua vida. Sonhe grande, trabalhe duro, mas saiba que as sensações que você quer estão acessíveis dentro de você quando você começa a prestar mais atenção ao seu mundo interno do que ao ambiente externo à sua volta. Olha, eu acho que eu consegui trazer tudo que eu queria por hoje. E agora cabe a você entender melhor e enxergar melhor e ver que existem possibilidades e ferramentas para te ajudar a dar o próximo passo. Então, para a gente fechar, né, desde os primórdios, há 13,8 bilhões de anos atrás, algo enorme e extraordinário, né? Coisa de 10 a 80 átomos derrubando uns os outros, assim, passando por cima um do outro, tendo reações e etc. Formou o que a gente chama, né, de universo. E agora imagine que cada um desses eventos que tiveram que acontecer para formar uma cadeia de eventos, né, e que nessa cadeia de eventos ocorreram tudo, né, tudo ocorreu como deveria ocorrer, percorrendo esse caminho de volta, né, se você for buscar isso de volta, seguindo a teoria do nosso Stephen Hawking, né, de que houve um começo do universo, né, percorrendo esse caminho de volta de cada ancestral que não morreu na sua linhagem de evolução. Quantas situações tiveram que se alinhar para que você fosse você? Então, perceba que isso é absolutamente e astronomicamente alucinante.
O fato de que você acordou hoje pela manhã e falou, eu vou ali realizar meu propósito, eu vou alcançar minha busca, minha meta, bater a minha meta. E, por exemplo, no meu caso mesmo, eu vou ali fazer esse podcast. Isso é tão especial. E quanto mais prestamos atenção sobre quanto tudo está se desmoronando à nossa volta, nada mais do que pura transformação, tá? A reformulação de que você possui um corpo dentro de um mesmo processo de transformação constante, contendo construção e destruição ao mesmo tempo, sincronizadamente, e que essa sincronização é sintrópica ao mundo ao seu redor. Diante dessa grandeza, eu só consigo buscar a gratidão como o último recurso, e eu agradeço Deus todos os dias por ter intuído e manifestado o Yoga Sutra através de Patanjali, que me facilitou enxergar isso, como se Patanjali estivesse dizendo, Bernardo, eu também penso assim igual a você. E o que eu entendi é que isso pode ser categorizado para que tenha um melhor entendimento. E eu falo tudo isso sem deixar de considerar que a presença do yoga não elimina dores de cabeça e que a vida não seja desesperadamente monótona às vezes. Mas ter esse corpo que pode sentir dores de cabeça e consegue atravessar divórcios e que está sempre se testando no limite mental, intelectual, chegando até uma bipolaridade, você está oscilando entre dois pontos numa velocidade que você se dissocia de você, mas que quando realizado uma entrega, você percebe que as coisas são atraídas para você e que você também é atraído por essas situações, por essas experiências de maneira natural. E eu usei o termo aqui, tá, gente? Sem ofender quem possui o diagnóstico ou diminuir a pessoa que está passando por isso. Afinal, o meu lugar de fala é de alguém que nunca experienciou um diagnóstico de bipolaridade. Eu tive a ansiedade diagnosticada, mas nunca cheguei a um transtorno. Meus problemas chegaram a mim através dessa busca externa, das quais eu retratei no texto, e que eu quero trazer aqui para a gente, né? Para quem está me escutando. E que mesmo com o diagnóstico dos mais graves possíveis à nossa mente humana, isso deve ser visto como algo que mostra a força que existe em nós, mas que, se mal manejada, ela toma conta das nossas vidas. Só que vamos lá, né? Quão sensacional e exuberante, incrível é isso. Lembre-se, é preciso esperar o amargo ficar doce. Uma hora passa, uma hora chega. Hariom, muita fé, axé e acarajé para a sua vida.